Olá, boa noite. Estamos começando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara, Canal 16 e o Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo. Educação e Debate fala sobre assuntos relacionados à educação, à cultura e também sobre assuntos atuais relativos ao magistério. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a greve estadual dos professores e também as ocupações que estão acontecendo em muitas escolas, não só da nossa cidade, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, trouxemos dois convidados muito especiais. O Guido Lucero, que é representante do CEPERG Sindicato. Então, Guido, bem-vindo e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite aos telespectadores, da TV Câmara. Obrigado pelo convite, professor Eduardo. Obrigado pela presença e estar junto comigo o Léo, que está ocupando as escolas. Primeira escola ocupada em Passo Fundo. E nós viemos aqui para debater essa questão da conjuntura que se apresenta na educação hoje, que é uma conjuntura, na verdade, nacional. Ela já se apresenta há um tempo. A gente acompanhou em janeiro escolas em Goiás que foram ocupadas. Hoje a gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro, os estudantes, tanto os estudantes quanto os professores e os trabalhadores em educação, que são os funcionários também, não se pode esquecer deles, a gente percebe que quando há uma crise política e econômica instalada no país, os primeiros setores que se corta dinheiro são os setores não rentáveis. Não se vê cortando dinheiro, por exemplo, da agricultura, não se vê cortando dinheiro dos bancos, da dívida externa. Não sei, o primeiro momento que se corta dinheiro é a educação. Inclusive, no início do ano, a gente estava passando por uma loucura do que foi o Zika vírus, e o governo foi lá e cortou dinheiro da saúde. Da saúde. Normalmente isso tem sido prática, não só desse governo, mas de vários governos, Guido? Tu vai poder, durante o programa, eu vou querer saber mais um pouquinho sobre essa questão política que envolve a greve dos professores. Nós temos também a presença, como o Guido já salientou, do Leonardo Menezes. Leonardo é estudante da Escola Eulina Braga. Lembrando que a Escola Eulina Braga foi a primeira escola a ser ocupada aqui no município de Passo Fundo. Então, Leonardo, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Isso aí, boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a presença do Guido aí, nosso professor Eduardo. A gente está aí para debater, conversar e discutir sobre os assuntos que nos convêm. Me diga uma coisa, a pergunta é para os dois, a avaliação que vocês fazem hoje da educação. Como é que vocês veem a educação em nível estadual e até mesmo na conjuntura nacional, numa nova conjuntura nacional, Guido? Gostaria de ouvir dos dois essa questão. Sim. Como eu comecei a falar, existe um desmonte da educação em nível nacional e o Rio Grande do Sul ele entra dentro desse desmonte. A gente pode começar falando pela questão dos professores, salários defasados, salário congelado, entrou uma lei de diretrizes orçamentárias no ano passado que congelou o salário do funcionalismo público por 2 anos, ela vai ser reaplicada esse ano e o ano que vem, também provavelmente a gente não tenha, próximo ano provavelmente a gente não tenha um aumento, justamente por ser um ano eleitoral, A questão do plano de saúde, que está sendo reformada, a questão do difícil acesso, a questão da formação dos professores, da carga horária altíssima que nós temos. E me diga uma coisa aqui no estado, principalmente, Guido, a gente percebe que há um discurso muito forte de precariedade, ou seja, eu não posso pagar isso, não posso pagar aquilo, o estado está quebrado. Como é que tu vê esse discurso político hoje do governador que, para não conceder aumentos sequer, ele usa desse político de que tudo está perdido e não há condição mesmo? Como é que tu avalia isso? Eu vejo que sim, há dinheiro. Por exemplo, no momento em que há dinheiro para aumentar o próprio salário em 46% e do vice, tem dinheiro em caixa. Aumentou o salário dos deputados, empregou a própria esposa. Isso é coisa que a gente ensina lá no ensino médio para os nossos alunos, que nepotismo é crime. Agora, com as primeiras ocupações, já surgiu dinheiro, dinheiro que antes não havia. Eu acho que existem prioridades diferentes para o Estado que não são a educação e nem a saúde. Eu acredito que sim, há dinheiro
mas aonde ele está sendo investido e para quem é investido, porque essa crise que alegam existir é uma crise que nem todos sofrem, né? Nós, trabalhadores, estudantes, sim sofremos. Agora, deputado, banqueiro, os grandes empresários não têm essa crise. E a própria população que faz uso do serviço público, ou seja, da educação e da saúde, sofre também, né, com essa questão. Leonardo, me diga uma coisa, como é que tu avalia essa questão da conjuntura educacional aqui do Estado e de um modo geral? Olha, na minha visão, e tenho certeza que na visão dos meus colegas, dos professores, a educação pública hoje é uma vergonha, né? Em parte estrutural das escolas, no salário para os nossos professores, a qualificação do ensino. Nós temos prédios muito antigos que correm risco de desabar na nossa cabeça. Então, não tem como ter uma educação de qualidade, sendo que nossos professores estão recebendo salário parcelado e a nossa escola é uma escola precária. O valor que o governo repassa para a merenda, até mesmo, é de 30 centavos por aluno. Então, não tem como viver com isso dentro da nossa escola. E não só falando de Olinda Braga, mas, sim, de todas as escolas públicas de Passo Fundo, do Estado. E a gente avaliou isso no início das ocupações e decidiu dar um basta nisso, de uma certa forma, ocupar as escolas públicas para ver se o governo pararia para nos enxergar. Então a ideia de ocupação surgiu, a motivação foi essa. Vocês estão cansados dessa situação, resolveram aderir. Como é que vocês se organizaram, esse início de... Porque vocês foram os pioneiros, né? Sim. A escola Eulina Braga, que é aqui pertinho da TV Câmara, ela foi a primeira a participar da ocupação. Como é que foi esse movimento inicial? Me conta. Até para começar a ocupação, a gente teve uma reunião com o coordenador da Sétima CRE, o Dr. Santos Olavo Mistorini. E na reunião com ele, a gente sentou para conversar com ele, o diretor da escola, para apresentar para eles da escola. E ele perguntou para mim, durante nossa fala lá, se eu fazia parte do movimento que ocupava as escolas. Eu falei que talvez. Aí ele falou bem assim, sabe que o movimento não tem força, né? E quando ele falou isso para mim, presidente de Grêmio, eu fiquei pensando, nosso movimento não tem força. Tá. Aí eu saí de lá, pensando no que eu podia fazer. E depois disso, eu pensei, a gente vai dar uma resposta à altura para o coordenador da CRE. Que o movimento tem sim força, sempre teve força. Então a gente decidiu ocupar. Na quinta-feira a gente começou a se organizar, na sexta a gente ia ocupar, mas para não enfrentar o final de semana e etc. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, a gente resolveu ocupar, não só pelo fato, mas também para responder o coordenador da CRE, para mostrar para ele que o movimento estudantil tem força, para mostrar que a juventude que morreu no Araguaia, repetindo a fala que eu fiz hoje, durante a manifestação, que o pessoal que morreu na ditadura ainda está vivo hoje. Uhum. E a gente parou também porque a gente vê que nossos professores não têm mais a mesma motivação de antes para dar aula, sabe? Porque eu também não teria se tivesse com o meu salário parcelado, estivesse trabalhando de graça. Pois é, e me conta como é que está a adesão, não só dos alunos, mas da própria escola. Como é que os professores estão vendo esse movimento de vocês? Olha, na minha escola, a direção da minha escola super apoia, trazem doação de alimento. Os professores também, a comunidade em geral também tem apoiado muito ele na Braga. E a gente vê também que tem algumas escolas, com certeza, que estão enfrentando alguns problemas com direção e professores que ainda, né, mesmo assim, a gente tendo todo esse conjunto de professores e alunos, pais, todo mundo junto agora nessa luta, ainda tem professores que acham errado, que dizem que a gente está destruindo patrimônio público, mas na verdade não. A gente não está destruindo patrimônio público, a gente está lutando por ele, tá? E eu acho que a adesão, sim, agora está sendo bem maior, né, Guido? Ela está crescendo, né? Está crescendo cada vez mais, quase todos os dias a gente tem uma escola mais ocupada. Quantas escolas em Passo Fundo hoje? 13 escolas em Passo Fundo. 13 escolas. E no estado? No estado acho que tem mais de 150 escolas. 150 escolas, né? Guido, me fala um pouquinho do movimento grevista. Como é que está a adesão? Como é que estão as negociações? Me conta um pouquinho do atual panorama da greve dos professores. Essa é uma greve que ela está surpreendendo. Ela é uma greve que começou fraca, né? Inclusive, haviam propostas de que eu fosse apenas a Operação Tartaruga. A Operação Tartaruga é aquela que a gente dá aula até às 10, libera os alunos. Meio turno, né? Exato. Mas foi aprovado por greve por tempo indeterminado. Perdão. E essa greve, diferentemente das outras, ela começou fraca e ela estourou. Ela está crescendo a cada dia. Óbvio, né, fruto do que essa gurizada está fazendo, de ocupar as escolas, que é uma aula de cidadania e de democracia, né, empurrando muitos dos meus colegas, infelizmente, para a luta, mas muitos colegas que nunca pensaram em fazer greve, se emocionaram com essa situação dos estudantes. Então, o movimento dos estudantes, ele vem acrescentar no movimento grevista. Sim, sim. Apesar de que a gente sabe que são dois movimentos diferentes.
Isso que eu ia te perguntar. São dois movimentos, distintos, né? Exato. Organizações distintas e independentes e autônomos também entre eles, porém com o mesmo fim, né? Os mesmos interesses, quase todos os mesmos interesses. Isso não significa que terminando um vai terminar o outro, né? Exatamente. Não existe essa relação. Não existe essa relação. A proposta do CEPER Sindicato é uma melhoria na educação e a gente vai lutar para isso, né? E percebam que a gente nem fala sobre a questão do nosso salário, que está 70% defasado. Estamos falando em melhoria na educação. Pois é, tem uma pauta de reivindicações aí, né, Guido? Sim. Além do salário, eu sei que tem outras coisas. O que mais que o CEPERX pede hoje? Entre muitas coisas, eu acredito que o mais importante de tudo é a PL 44, que é uma PL que já foi implementada no estado de Goiás, onde se deu as escolas públicas para as iniciativas privadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, essa PL está tramitando. É uma PL que entregaria a escola pública, a administração da escola pública para iniciativa privada. Para iniciativa privada. Através de contratação de empresas, como é que funciona mais ou menos essa proposta do governo? Seria mais ou menos isso. Uma empresa uma empresa privada adota uma escola pública, né? Seria responsável, por exemplo, está faltando funcionário na limpeza? Bom, vamos terceirizar alguns funcionários da limpeza. Né? Os próprios professores também poderiam. Os próprios professores, com certeza. Né? Isso que a gente está alertando a categoria. Porque muitas pessoas não querem ir para a greve por medo de uma possível perseguição do governo, mas se essa PL entra, né, professores contratados podem ser demitidos, professores concursados podem ser remanejados. E como é que está a negociação? Tu falou agora perseguição do governo. Como é que está o nível da negociação com o governo, com o Sartori? Já houveram duas reuniões, uma inclusive foi ontem, né? A primeira foi na segunda-feira passada, onde o governo se comprometeu em adiar em 60 dias a implementação dessa PL, né, que eu falei agora. E a de ontem houve uma reunião, os secretários do governo não apresentaram proposta nenhuma, apenas apresentaram planilhas de custo, dizendo que o Estado não tem dinheiro, né? E não nos trouxeram nada em troca. Levaram para estudar as nossas propostas, mas não houve nada concreto. Ontem eu vi uma entrevista com o secretário de Educação, o Vieira da Cunha, né? Onde ele disse que não havia possibilidade alguma de que houvesse algum tipo de encaminhamento financeiro, ou seja, um aumento nesse momento, segundo ele, é impossível e improvável. Mas que existem determinadas questões na pauta de reivindicação que possam ser analisadas. Tu confia nessa posição? Tu acha mesmo que o governo possa acenar com alguma coisa logo ali adiante? Eu acho que tudo vai depender, Eduardo, da força que a greve mostrar, né? Porque o governo vai negociar conosco à medida que a gente mostra a força para ele, né? Se nós mostrarmos uma força, se os estudantes continuarem ocupando as escolas, se a categoria continuar aderindo à greve, que está aderindo, hoje a gente está com mais de 70% da categoria em greve na região de Passo Fundo. Se nós continuarmos mostrando força, a gente pode sim barrar esses projetos que estão tramitando e acredito sim fielmente que há dinheiro para pagar o nosso piso salarial, né? Que está na Constituição até da PL 44. E que pode ser implementado. Que a privatização, que o governo tem de certa forma querendo se livrar da educação pública, né? E isso está na Constituição no artigo 205, que diz que a educação pública é dever e obrigação do Estado. Então, eu acho que até é uma pouca vergonha o Estado querer se livrar da educação, né? Porque é uma obrigação do Estado, não tem o porquê de... Mas nessa questão aí você sabe que o Brasil, né, todos sabem, né, que ele está passando por mudanças muito sensíveis. Existe inclusive no Congresso Nacional PLs onde eles preveem de que os serviços, por exemplo, atividades fins, como é o caso dos professores, possam ser terceirizados, né? Sim. E isso não te preocupa, Leonardo, como representante de estudantes, de uma categoria de estudantes? Tu não te preocupa que isso ali na frente possa trazer problemas para a educação, como tu mesmo disse, o Estado cada vez mais se afastando das suas responsabilidades? Até porque eu acho que
a gente vai perder o direito de estudar, a gente vai perder o direito de ter todos os nossos conteúdos certinho, de horário e tal. Porque as empresas vão preparar a gente para o mercado de trabalho, de certa forma. Entende? Vão impor ali logísticas de computação e a gente não vai mais ter aquele conteúdo de aula corrente com os nossos professores, entende? A empresa vai impor o que tiver que ser e vai ser aquilo ali e acabou. A gente também não vai ter mais a quem recorrer, entende? Porque o Estado vai lavar as mãos e é com a empresa, entende? Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente volta um pouquinho para continuar conversando com o Leonardo Menezes e o Guido Lucero sobre a greve dos professores estaduais e também as ocupações nas escolas estaduais. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Na noite de hoje estamos falando sobre a greve dos professores estaduais e das ocupações nas escolas estaduais. Estamos conversando com o Leonardo Menezes, que é representante do Grêmio Estudantil da Escola Eulina Braga, e com o Guido Lucero, que é representante do CEPERD Sindicato. Guido, me diga uma coisa assim, o estado do Rio Grande do Sul já não é de hoje, há anos vem com uma educação decadente, né? Escolas com problemas de estrutura, professores mal treinados, salários defasados, enfim, há todo um contexto para que haja uma adesão muito grande da categoria. Mas, por outro lado, a gente vê que, historicamente, tem-se dificuldades aqui no estado de se mobilizar os professores estaduais. Por que tu acha que há esse tipo de questão? Ou seja, um quadro adverso, mas mesmo assim o professor é reticente ainda na adesão. Antes de começar a fala, é interessante saber, né, que há pouco tempo atrás nós éramos o primeiro lugar em educação, né, no ranking nacional. Hoje a gente está ocupando o 20º lugar de 27 estados. Então isso é um reflexo da qualidade da educação que tu referiu, né, que você referiu a questão... Mais uma razão para os professores aderirem em massa ao movimento. Exatamente. Né? E para falar sobre a questão das mobilizações, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a greve ela é o último recurso do trabalhador. Ninguém gosta de entrar em greve. Né? É um momento em que a gente fica sob pressão do governo, das coordenadorias e dos próprios diretores. Isso quando não existe o embate entre os próprios colegas. Né? E a gente sim tem uma dificuldade grande de mobilização, historicamente, né? Eu vejo isso como um problema de organização, muitas vezes, dentro do nosso próprio sindicato. Do próprio sindicato, né? Eu acho que muitas vezes a categoria não tem fé nas direções. Existe uma acomodação muito grande também por parte de alguns colegas, né? E também existe o medo. Existe o medo da perseguição. Da retaliação, né? E a gente tem que levar em consideração também que o CEPERS ele é um dos maiores sindicatos da América Latina, né? Nós somos 80 mil filiados, associados. Né? Não, perdão, 80 mil associados não, nós somos 80 mil trabalhadores em educação, nem todos associados. Né? Mas é hoje o maior sindicato da América Latina, sem dúvida. Um dos maiores, né? Um dos maiores, sim. Tá, então essas questões tu aponta como problemas para mobilizar. Só que essa greve está sendo um pouquinho diferente, como tu falou, né? Sim. Há uma mobilização crescente. Tu acha que mudou alguma coisa nesse panorama? Os professores estaduais finalmente perceberam o quadro catastrófico que está a educação e agora, dessa vez, vai ser diferente? Tu faz essa leitura hoje? Eu adoraria dizer que sim, eu adoraria dizer não, agora os professores estão entrando em luta, né, até melhorar a educação. Eu acredito sim que houve uma melhoria. Mas, para essa melhoria ser significativa, ainda falta boa parte da categoria aderir a ela. Né? Muito da adesão da nossa categoria à luta é por causa das ocupações, né, e dos estudantes que estão jogando os professores para a luta. Quais são os números hoje em termos de adesão aqui no município e no estado? No geral, tu tem alguma coisa assim? O do estado eu não tenho, da região de Passo Fundo é 70%. 70% das escolas hoje estão paradas, né? Dos professores. Dos professores estão parados. Mas existem escolas onde parou-se parcialmente ou não? A escola para... Sim, houve escolas que pararam 100%, né? Como é o caso do Eulina, como é o caso do Arco Verde, e há casos em que
separou parcialmente. Né? Tá vendo alguns problemas dentro dessas escolas, os professores que não querem aderir estão assinando ponto na Coordenadoria Regional de Educação, mas não estão indo nas escolas. Nas escolas. Leonardo, me fala um pouquinho, eu estive visitando, acho que uma semana atrás, a ocupação de vocês. Eu, de cara, percebi assim, uma grande organização por parte dos alunos, inclusive eu presenciei os alunos mantendo a escola, né? Varrendo, organizando. Vocês estão tendo o acompanhamento de pais ou de professores ou o movimento está tão somente nas mãos dos alunos? A gente está tendo assim, até a gente se espantou no início da ocupação, porque no segundo dia da ocupação a gente recebeu tipo muitos elogios de pais e os professores também se disponibilizaram para ajudar a gente. A nossa organização dentro da escola é muito boa. A comunidade em geral, tanto de professores, tanto de pais, tem acompanhado muito, sabe? Tem levado doações quase todos os dias. E a gente tem, assim, por parte do Eulina Braga, e tenho certeza que por parte das escolas, claro, que tem escolas que sofrem ainda com problemas com os pais, que não permitem. A própria direção? A própria direção, escolas, né? Que às vezes abusa. Mas na nossa escola, não. Na escola, por enquanto, tá tranquilo. A gente tem, sim, muitos pais acompanhando. Até a maioria dos pais, dos alunos que estão ocupando a Eulina, assinaram termos de liberação dos alunos para eles ficarem nas escolas e vêm quase todos os dias na escola visitar, trazer alimentação. Então, e acompanhar, na verdade, acompanhar o movimento, manifesto, né? é um movimento. Eu percebi, inclusive, naquele dia que vocês tiveram, inclusive, o cuidado, né, de separar meninos e meninas em salas diferentes, justamente para criar percebo eu, um ambiente de seriedade no movimento, né? Quando a gente decidiu ocupar, a gente nunca ocupou escola, né? Mas é a primeira vez, né? Primeira vez, né? Mas a gente ocupou, separou menino de menina, de salas diferentes uma da outra. A gente fez escalas de horário de limpeza, separou eles para fazer limpeza do pátio, fazer pintura. Então a gente pintou a quadra de esportes, a gente está pintando onde as crianças brincam no recreio, limpando e fazendo o possível. Então vocês vão devolver a escola melhor do que Exatamente. vocês receberam. Me diga uma coisa, essa organização toda, a gente sabe que ocupações já acontecem em Rio e São Paulo já há meses, né? Sim. E vocês se espelharam na organização deles, receberam informações deles ou está sendo iniciativa de vocês esse tipo de organização? A gente se espelhou mais nas ocupações quando começou em Porto Alegre, né? Que a gente recebeu informação aqui em Passo Fundo que tinha uma escola que estava sendo ocupada e que os alunos estavam aderindo lá à luta dos professores. Então nós já não estávamos muito conformados com a situação que estava e a gente aderiu, dar esse grito e dar o peito a bater também pelos nossos professores, né? E pela educação, pela uma educação de qualidade. E até sexta-feira passada nós estávamos conversando durante a noite ali. Para nós, a nossa ocupação já podia ter terminado. Porque não só, a gente está ali, claro, para buscar as melhorias na escola, melhoria na educação, mas o que a gente aprendeu, o que a gente tem vivido dentro da escola, a gente aprende a conviver um com o outro, a forma de organização que a gente tem. Isso vai ser positivo ali na frente, né? Com certeza. Sim, até a nossa direção, que tem apoiado muito, já tem visto, sabe, alguns alunos que agitavam muito, que estão na ocupação hoje, são outras pessoas. A gente a ocupação mudou o caráter e a dignidade da maioria dos alunos da escola. Há um grau de maturidade. Sim. E eu percebi isso, pude ver em vocês esse grau de maturidade. Guido, me fala um pouquinho sobre a questão da repressão. A gente sabe que não é incomum governadores e prefeitos mandarem a polícia bater em professor mesmo. E o ano passado, tu lembra bem, no Paraná, nós tivemos a tragédia que foi o Beto Richa, né? Mandando bater em professores indiscriminadamente. Tu acha que aqui no Rio Grande do Sul há algum perigo de chegar a esse extremo, Guido? Primeiro tem que salientar que na primeira reunião que nós tivemos, né, com o governador Sartori, ele foi bem claro, dizendo que não haveria repressão nas escolas com o movimento estudantil. Porém, sempre existe essa possibilidade, né? Ainda mais quando se trata de governo que tem essas características, que não são muito diferentes do Beto Richa, que também, inclusive, é do mesmo partido que o Pezão no Rio de Janeiro, que mandou reprimir nessa semana os estudantes. Os estudantes numa escola, né? Na Secretaria de Educação, né? Sim, que levantavam eles e tiravam a força da escola. Então, tu acha que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, há garantia do governador que isso não venha acontecer? Por enquanto, sim. Por enquanto, eu acredito que o movimento está pacífico, o governo já demonstra alguns sinais
que está se sentindo incomodado com o movimento. Prova disso é a atuação dos coordenadores, né? Que o coordenador aqui da região de Passo Fundo chama o pessoal do Grêmio Estudantil para trazer a sua proposta, mas por debaixo dos panos fica mandando e-mail para os nossos diretores, dizendo, se tu entregar a chave da escola, tu vai responder no Ministério Público. Mandando trancá-los dentro da escola, né? Também. Mandando trancar os portões e não entregar a chave para os alunos. Leonardo, me fala um pouquinho dessa questão. O Guido lembrou muito bem que na semana passada, no Rio de Janeiro, o governador mandou desocupar a Secretaria de Educação à força. A gente viu cenas lamentáveis onde soldados da tropa de choque carregavam meninos e meninas de 13, 14 anos. Essa imagem, inclusive, ela correu o mundo. Qualquer imagem hoje corre o mundo. E eu acho que é uma vergonha total para um país tu ver uma tropa de choque batendo em estudante menor de idade, né? Gás de pimenta, cacetete, escudos. Tu acha que no movimento de vocês há esse risco de chegar a um extremo onde vocês passem por algum enfrentamento? Não, assim, eu até acho que risco há, com certeza, mas a gente também tranquilo, até como o Guido estava falando, que o governador do estado deu esse comunicado para nós. E eu acho que se caso tiver isso, a gente vai respeitar, a gente não quer entrar em confronto com a polícia também, mas com certeza a gente vai estar pronto para responder. Se é alguma liminar de reintegração de posse, a gente vai responder, tem 24 horas para a gente fazer isso. E eu tenho certeza que a gente não quer conflito com a polícia, porque a gente não está ali para fazer baderna, como saiu em alguns lugares aí que a gente está fazendo baderna. Mas a gente está bem preparado e pronto. Até amanhã à noite, às 7 horas da noite, tem uma reunião com todos os pais, para a gente conversar e especificar um pouco como é que está acontecendo as ocupações, que não tem um risco alto de polícia, não vai ter risco de filho apanhar, e mostrar para os pais que a gente não está ali para brincadeira e que a escola não está sendo destruída, né? Como algumas pessoas Essas reuniões que vocês fazem, as assembleias, elas são pré-programadas, ou seja, tal dia da semana tem uma reunião, uma assembleia com pais, ou elas acontecem extraordinariamente? Olha, surgiu um problema, vamos chamar os pais, direção, como é que funciona essa organização? Até agora a gente não tinha feito nenhuma reunião, mas para orientar os pais e que estão meio desinformados, alguns, né? Não são todos, porque a maioria já está sabendo bem, mas para a gente orientar os pais também dos alunos pequenos, da rede infantil, que o que a gente está fazendo, que é para o bem da escola, para o bem da comunidade, e seguindo a orientação também dos nossos coordenadores, das escolas que estão fazendo isso, né? Aqui no Eulina, tu tens assim, o grupo de vocês tem reivindicações específicas para o Eulina ou vocês estão trabalhando dentro da conjuntura estadual, ou seja, reivindicações em nível estadual? Ou tem algo especial para o Eulina aqui? A gente, assim, a nossa principal reivindicação é contra o PL 44. E isso é uma pauta de todas as escolas que Passo Fundo, né? E do estado também. E, claro, a gente tem nossas pautas próprias, que isso é por causa da estrutura da escola, que está caindo, tem um muro balançando, e quando o coordenador da CRE mandou o engenheiro na escola, ele foi até a escola e falou que o muro tinha sido feito torto, mas o muro balança, então ele falou que vai mandar de novo, e toda aquela burocracia, e até agora não deu nenhuma resposta para nós definitiva de que ele vai tomar alguma providência ou que ele vai encaminhar alguma coisa. Até hoje é o 8º dia de ocupação, e ainda não foi mandado, segundo ele, né, quando eu tive que falar conversando com ele, segundo ele ia ser mandado hoje as nossas reivindicações para Porto Alegre. Não então, tinha sido mandado. Não, a gente está em 8 dias já de ocupação e só hoje que a 7ª coordenadoria foi tomar providência de enviar Em relação ao Eulina aqui. Eulina, Guido, me diga uma coisa assim, governo federal, um novo governo federal, uma nova visão de tudo, né? Social e política, digamos assim, e obviamente que isso tem reflexos na educação. Tu tem alguma expectativa em relação a um possível governo Temer? Porque na atual conjuntura que nós estamos no Brasil, nunca se sabe se ele dura muito, né? Sim. Como é que tu vê o governo Temer na educação, a própria indicação do novo ministro da educação? Como é que tu faz essa avaliação? Essa avaliação que eu vou fazer é uma avaliação pessoal minha, né? Eu sou representante do comando de greve, mas nós não temos uma caracterização unificada porque a categoria é muito grande e o comando é muito democrático. Então, nós não temos uma caracterização única e exclusiva, né, dessa situação. Mas a minha avaliação é que, independentemente do governo que se encontra, no sistema, da forma em que o Brasil é governado, que muitas vezes é mais por empresas e bancos do que pelos políticos
que são eleitos, né, pelo menos pelas pessoas, né, e não pelos projetos, dessa forma que se coloca, sempre quem sai perdendo é a educação. E não somente a educação, é os trabalhadores, né? Em especial o trabalhador de fábrica que não tem dinheiro para pagar uma escola particular e vai lá e coloca o seu filho dentro da escola pública, né? E entra governo, sai governo, é sempre a mesma situação, né? Nós trabalhadores em educação temos que fazer greve para poder reivindicar as nossas demandas. Eu acredito sim que esse governo impopular, né? Esse governo impopular do Temer, ele vai aplicar os reajustes. Já são reajustes que já estão tramitando, inclusive, como é da reforma da Previdência, né, que é mais um ataque à classe trabalhadora e que vai ocorrer no próximo mês. Mas eu também vejo que enquanto nós não tivermos a clareza de que nesse momento, como sempre foi, quem governa o Brasil são projetos, eu acho que enquanto a gente não tiver essa clareza, a educação vai continuar sendo sucateada, a saúde vai continuar sendo sucateada. E, consequentemente, quem paga a crise são os trabalhadores. São os trabalhadores. E, nesse caso, os trabalhadores da educação, né? Exato. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa, mas eu vou dar rapidamente, o Leonardo vai fazer a consideração final dele e a tua, tá, Guido? Leonardo, qual é a mensagem que tu deixa hoje para a sociedade em relação às ocupações? Primeiramente, eu quero agradecer à sociedade, à comunidade em geral, que tem nos apoiado muito. Quer dizer que a gente tem lutado muito pela nossa educação, que deixar o aviso que a gente não está destruindo patrimônio público, que a gente está ali para buscar melhorias para a nossa educação, para os filhos de quem está ali, para os nossos professores principalmente, e convidar os pais que têm alunos nas escolas ocupadas, que vão até as escolas fazer visitas, que vejam que o movimento é sério, que busquem saber das orientações que a gente tem dado e que não critiquem sem saber, que busquem primeiro a orientação e vejam se realmente é uma luta justa, né? E o meu muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Nós que agradecemos. Guido. Eu vou pegar um pouquinho a linha do Léo e eu gostaria de mandar um recado para alguns meios de comunicação de Passo Fundo que estão fazendo um desfavor de queimar, vamos falar assim, queimar o filme do movimento, né? Então, são canais de comunicação que dizem que daqui 9 meses vai sair o resultado do protesto, que estão quebrando as escolas. Eu gostaria de convidar esses meios de comunicação a nos chamar para debater. Até mesmo o governador Santos, que falou que isso pode demorar 6 meses, tentando intimidar, mandando um recadinho para nós, que isso pode demorar 6 meses. Que nos convidem, nós estamos abertos a participar do debate. Né? E a gente vê, infelizmente, que esses formadores de opinião, de alguns canais, eles estão sim jogando, né, e desmerecendo a luta dos nossos estudantes, dizendo que o meu banco tem problema, eu vou entrar lá dentro do meu banco, como se um problema diminuísse o outro. Né? Então, esse é o recado, o meu agradecimento, né, a todos vocês, ao telespectador, pedir ao professor, ao funcionário, ao estudante que está vendo, ao pai que está vendo, que conheça a ocupação, que entre para a nossa luta, porque somente com a união nossa é que a gente vai conseguir construir uma educação realmente de qualidade para o futuro. Tá bom, muito obrigado. Quero agradecer então ao Guido Lucero, representante do CEPERG Sindicato, e agradecer também ao Leonardo Menezes pela gentileza de estarem aqui no nosso programa. E queremos agradecer também ao telespectador pela paciência, pelo carinho, e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara Canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite a todos e uma boa semana.